O Grande Conflito, capítulo 25. A Lei. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Apocalipse 11:19. A arca da aliança está no lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário, no cerimonial do tabernáculo terreno, que servia como cópia e sombra daquele que está nos céus. Essa parte só era aberta no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Por isso, o anúncio de que o templo de Deus estava aberto e a arca da sua aliança era visível aponta para a abertura do lugar santíssimo do santuário em 1844, quando Cristo entrou ali para realizar a obra final de expiação. Aqueles que seguiram seu grande sumo sacerdote pela fé quando ele começou seu ministério no lugar santíssimo repararam na arca da aliança. Como já haviam estudado o tema do santuário, compreenderam a mudança de ministério do Salvador e viram que ele tinha passado a ministrar perante a arca de Deus. A arca da aliança na terra continha as 2 tábuas de pedra nas quais Deus escreveu sua lei. Quando o templo de Deus se abriu no céu, a arca de sua aliança foi vista. Dentro do lugar santíssimo no templo, a lei divina está conservada. A lei que o próprio Deus falou e também escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra. Aqueles que compreenderam esse aspecto viram, como nunca antes, a importância das palavras do Salvador. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Por ser a revelação de sua vontade e a transcrição de seu caráter, a lei de Deus deve perdurar para sempre. O sábado está no centro dos 10 mandamentos. O Espírito de Deus impressionou aqueles estudiosos de sua palavra, mostrando a eles que, em ignorância, estavam transgredindo essa lei ao desconsiderar o dia de descanso do Criador. Começaram a examinar as razões para a guarda do primeiro dia da semana. Não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que Deus tivesse abolido o 4º mandamento ou mudado o sábado. Estavam buscando honestamente conhecer e fazer a vontade do Senhor. Então, demonstraram sua lealdade a Deus, santificando seu sábado. Muitas pessoas tentaram subverter a fé desses fiéis. Ninguém podia deixar de ver que a aceitação da verdade em relação ao santuário celestial envolvia cumprir os termos da lei de Deus e o sábado do 4º mandamento. Esse era o segredo por trás da oposição acirrada à explicação harmoniosa das Escrituras que revelava a ministração de Cristo no santuário celestial. As pessoas tentaram fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a porta que ele fechara, mas Cristo havia aberto a porta para o ministério no lugar santíssimo. O 4º mandamento estava dentro da lei conservada ali. Aqueles que aceitaram a luz acerca da mediação de Cristo e da lei de Deus descobriram que essas eram as verdades de Apocalipse 14, uma advertência em 3 partes a fim de que os habitantes da terra se preparem para a segunda vinda do Senhor. O anúncio de que chegou a hora do seu juízo destaca uma verdade que precisa ser proclamada até a intercessão do Salvador terminar e ele voltar para tomar seu povo para si. O juízo, que começou em 1844, deve continuar até os casos de todos serem decididos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Por isso, ele se estenderá até o fim do tempo da graça. Para que estejamos prontos a comparecer no juízo, a mensagem ordena: temam a Deus e glorifiquem-no, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia nos conta qual é o resultado de aceitar tais mensagens. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 14, versos 7 e 12. A fim de estar preparados para o juízo, devemos guardar a lei de Deus, o padrão do caráter no juízo. Paulo declara: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Romanos 2:12, 16 e 13. A fé é essencial para guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23. O primeiro anjo nos chama para temer a Deus e glorificá-lo.
adorando por ser o Criador dos céus e da terra. Para fazer isso, precisamos obedecer à sua lei. Sem obediência, nenhuma adoração pode ser agradável a Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João 5,3 e Provérbios 28,9. Criador. O dever de adorar a Deus é baseado no fato de que Ele é o Criador. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmos 95,6. Apocalipse 14 convida as pessoas a adorar o Criador e a guardar os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta para Deus como Criador. O 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, versos 10 e 11. O Senhor diz que o sábado é um sinal. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel 20:20. Se todos, ao longo das eras, tivessem guardado o sábado, isso os teria levado ao Criador como o alvo de sua adoração. Nunca teria existido um adorador de ídolos, um ateu ou um descrente. A guarda do sábado é um sinal de lealdade àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem que ordena as pessoas adorarem a Deus e guardarem seus mandamentos as chama de maneira especial a observar o 4º mandamento. Em contraste com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o 3º anjo faz referência a outro grupo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Apocalipse 14, versos 9 e 10. O que a besta, a imagem e a marca representam? A identidade do dragão. A profecia na qual esses símbolos são encontrados começa em Apocalipse 12. O dragão que tentou destruir a Cristo por ocasião de seu nascimento foi Satanás. Apocalipse 12:9. O qual incitou Herodes a ordenar a morte do Salvador, e o Império Romano foi o agente que Satanás usou para guerrear contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos, quando o paganismo era sua religião preponderante. Por isso, em sentido secundário, o dragão é símbolo de Roma pagã. Apocalipse 13 apresenta outra besta, semelhante a um leopardo, a quem o dragão deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:2. Esse símbolo, conforme historicamente a maioria dos protestantes tem acreditado, representa o papado, o qual assumiu o poder, o trono e a autoridade que o Império Romano teve no passado. A Bíblia diz o seguinte acerca dessa besta semelhante a um leopardo: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, versos 5 ao 7. Essa profecia, praticamente idêntica à descrição do chifre pequeno de Daniel 7, aponta de maneira inquestionável para o papado. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. Os 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7, durante os quais o poder papal oprimiria o povo de Deus, esse período, conforme salientado em capítulos anteriores, começou a supremacia em 538 d.C. e terminou em 1798. Na época, o poder papal recebeu sua ferida mortal e a predição se cumpriu. Se alguém leva para cativeiro vai. A ascensão de um novo poder. Nesse momento, a profecia introduz um novo símbolo. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Apocalipse 13:11. Essa nação é diferente das apresentadas pelos símbolos anteriores. Os grandes reinos que governavam o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como animais predadores, os quais se levantaram quando os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel 7:2. Em vez disso, porém, João viu a besta com chifres de cordeiro saindo da terra. Em lugar de derrubar outros poderes para se estabelecer,
A nação representada dessa maneira deveria se levantar em território até então desocupado e crescer de maneira pacífica. Por isso, não poderia surgir em meio às populosas e conflitantes nações do Velho Mundo. Devemos procurá-la no continente ocidental. Que nação do Novo Mundo estava ascendendo em poder em 1798, dando promessas de força e chamando a atenção do mundo? Uma nação e somente uma cumpre essa profecia: os Estados Unidos da América. Ao descrever a ascensão dessa nação, inconscientemente o historiador usa quase que as palavras exatas da Bíblia. Um escritor proeminente fala sobre o mistério de ter saído do nada e completa: como semente silenciosa cresceu e se transformou em império. Um jornal europeu de 1850 se referiu aos Estados Unidos como uma nação que emergiu em meio ao silêncio da terra, diariamente aumenta em poder e orgulho. Com 2 chifres como cordeiro, os chifres de cordeiro indicam juventude, inocência e bondade. Dentre os exilados cristãos que fugiram da opressão real e da intolerância religiosa para a América, havia muitos que estavam determinados a instituir a liberdade civil e religiosa. A Declaração da Independência proclama a verdade de que todos os homens foram criados iguais e foram dotados do direito inalienável à vida, liberdade e busca da felicidade. A Constituição garante ao povo o direito do autogoverno, exigindo que os representantes eleitos por voto popular promulguem e administrem as leis. Também concede liberdade de religião. O republicanismo e o protestantismo se tornaram os princípios fundamentais da nação, o segredo para seu poder e sua prosperidade. Milhões se dirigiram às suas praias e os Estados Unidos ascenderam a uma posição entre as mais poderosas nações da Terra. Contradição gritante. Entretanto, a besta com chifres como cordeiro falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Apocalipse 13, versos 11, 12 e 14. Os chifres como cordeiro e a voz de dragão apontam para uma contradição. A predição de que falaria como dragão e exerceria toda a autoridade da primeira besta prevê que ela desenvolveria um espírito de intolerância e perseguição semelhante ao do dragão e da besta com aspecto de leopardo. E a declaração de que a besta com 2 chifres faz a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação estenderá sua lealdade ao papado. Esse ato seria contrário aos princípios básicos de suas instituições livres, às afirmações solenes da Declaração de Independência e à Constituição. A Constituição estipula que o Congresso não fará nenhuma lei acerca do estabelecimento de uma religião ou da proibição de seu livre exercício, e nenhuma prova religiosa será necessária como qualificação para ocupar qualquer ofício ou cargo público nos Estados Unidos. No entanto, o símbolo aponta para a violação flagrante desses elementos de proteção à liberdade. A besta com chifres de cordeiro, professando ser pura, bondosa e inofensiva, fala como dragão, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aqui a profecia apresenta uma forma de governo na qual o poder legislativo está nas mãos do povo, uma evidência bastante clara de que os Estados Unidos são a nação indicada. O que é a imagem à besta? Como ela se forma? Quando a igreja primitiva se tornou corrupta, foi em busca do apoio do poder secular. Resultado, o papado e a igreja que controlava o Estado, especialmente para punir heresias. Para que os Estados Unidos formem uma imagem à besta, o poder religioso deve controlar o governo civil, a fim de que a igreja use o Estado para cumprir os próprios objetivos. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma têm demonstrado um desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Um exemplo é a antiga perseguição de dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, pastores e membros não conformistas enfrentaram multas, cárcere, tortura e martírio. A apostasia levou a igreja primitiva a buscar o auxílio do governo civil, e isso abriu caminho para o papado, a besta. Paulo disse: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. A Bíblia declara:
Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. 2 Timóteo 3, versos 1 ao 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Todos aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, aceitarão um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 e 11. Quando isso acontecer, os resultados serão os mesmos dos primeiros séculos. Muitos acham que a grande diversidade de crenças entre as igrejas protestantes é prova de que jamais acontecerá uma uniformidade forçada. Por anos, porém, tem crescido dentro das igrejas protestantes o desejo por união, a fim de colocar em prática essa união. Precisam evitar o debate de temas com os quais não concordam. Num esforço para ter uniformidade completa, estarão a apenas um passo do uso da força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unirem em torno dos pontos doutrinários que têm em comum e na influência junto ao Estado para colocar em vigor seus decretos e apoiar suas instituições, a América protestante terá formado uma imagem à hierarquia romana, e penalidades civis sobre os dissidentes serão a consequência inevitável. A imagem. A besta com 2 chifres obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versos 16 e 17. O terceiro anjo adverte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Apocalipse 14, versos 9 e 10. A besta, cuja adoração é imposta, é a primeira de Apocalipse 13. Com aspecto de leopardo, o papado, a imagem à besta representa formas de protestantismo apostatado, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes procurarem auxílio do poder civil para compelir todos a aderirem às suas crenças. Resta ainda a marca da besta para ser definida. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são contrastados com os que adoram a besta, sua imagem e recebem sua marca. De um lado, a guarda da lei de Deus e do outro, sua transgressão. Será o ponto de distinção entre os adoradores do Senhor e os adoradores da besta. A característica especial da besta e de sua imagem é a quebra dos mandamentos divinos. Daniel diz que o chifre pequeno, o papado, tentará mudar os tempos e as leis. Daniel 7:25. Paulo chamou o mesmo poder de homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. O qual se exaltaria acima de Deus. Somente por meio da mudança da lei divina, o papado poderia se exaltar acima do Senhor. Todo aquele que conscientemente guardar a lei modificada prestará honra suprema às leis papais, uma marca de aliança ao Papa em lugar de lealdade a Deus. O papado tem procurado mudar a lei de Deus. Mudou o 4º mandamento na tentativa de autorizar a observância do primeiro dia em lugar do 7º dia, o sábado. A Bíblia apresenta esse ato como uma mudança deliberada e intencional. Ele tentará mudar os tempos e as leis. Daniel 7:25. A mudança no 4º mandamento cumpre com exatidão a profecia. Nela, o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Os adoradores do Senhor serão conhecidos de maneira especial por guardarem o 4º mandamento, o sinal de seu poder criador. Os adoradores da besta se destacarão pelos esforços em derrubar o memorial do Criador a fim de exaltar o sábado de Roma. Foi em favor do domingo como dia do Senhor que a Igreja de Roma fez suas primeiras declarações arrogantes.
Mas a Bíblia revela que o sétimo dia é o dia do Senhor. Cristo disse: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Suas próprias palavras refutam a alegação frequente de que Cristo mudou o sábado. Silêncio total. Os protestantes admitem que o Novo Testamento fica em silêncio absoluto a respeito de qualquer ordem explícita para a guarda do sábado, referindo-se neste caso ao domingo, primeiro dia da semana, ou a regras definidas para sua observância. Até a ocasião da morte de Cristo não havia acontecido mudança nenhuma no dia. De acordo com o que mostram os registros, eles, os apóstolos, não deram nenhuma ordem explícita de abandono do sétimo dia, o sábado, a fim de observá-lo no primeiro dia da semana. Os católicos romanos reconhecem que sua igreja fez a mudança do sábado e declaram que os protestantes reconhecem seu poder ao guardar o domingo. Afirmam, durante a antiga lei, o sábado era o dia para ser santificado, mas a igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Por isso, agora santificamos o primeiro dia, não o sétimo. O domingo significa e hoje é o dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja Romana, escritores católicos citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, aceito pelos protestantes, pois ao guardar o domingo reconhecem o poder da Igreja para autorizar festas e ordenar que é pecado ignorá-las. O que então seria a mudança do sábado senão o sinal, a marca da autoridade da Igreja de Roma, a marca da besta? A Igreja Romana ainda não abriu mão de sua reivindicação à supremacia. Quando o mundo e as igrejas protestantes aceitam o sábado que ela criou, ao passo que rejeitam o sábado bíblico, estão praticamente concordando com sua alegação. Ao fazer isso, ignoram o princípio que a separa de Roma, segundo o qual a Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. À medida que o movimento de imposição do domingo conquistar favor, reunirá com o tempo todo o mundo protestante sob o estandarte de Roma. Porta-vozes católicos declaram que a observância do domingo pelos protestantes é um tributo que prestam a despeito de si mesmos, à autoridade da Igreja Católica. Se uma igreja impuser um dever religioso usando o poder secular, isso formará a imagem à besta. Logo, a imposição da guarda do domingo nos Estados Unidos significará a imposição da adoração da besta e de sua imagem. Os cristãos de gerações passadas guardaram o domingo pensando que estavam observando o sábado bíblico. Existem hoje cristãos verdadeiros em todas as igrejas. Eles creem honestamente que Deus estabeleceu o domingo como dia de guarda. O Senhor aceita sua sinceridade e integridade, mas quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for iluminado em relação ao sábado verdadeiro, todo aquele que transgredir a ordem divina a fim de obedecer a um ensino de Roma estará, por meio desse ato, honrando o papado acima de Deus. Essas pessoas prestarão tributo a Roma, adorarão a besta e sua imagem. Ao fazê-lo, aceitarão o sinal da lealdade a Roma, a marca da besta. Somente quando a questão for claramente explicada às pessoas e elas fizerem a escolha entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, aqueles que continuarem a transgredir a lei de Deus receberão a marca da besta. A advertência. A mensagem do terceiro anjo contém a advertência mais temível já dirigida aos mortais. As pessoas não serão deixadas na escuridão a respeito dessa importante questão. Esse aviso será dado ao mundo antes que venham os juízos divinos, a fim de que todos tenham a oportunidade de escapar deles. O primeiro anjo faz seu anúncio a toda nação, tribo, língua e povo. A advertência do terceiro anjo não será menos abrangente do que isso. Será proclamada em grande voz e atrairá a atenção do mundo. A mensagem dividirá a população mundial em dois grandes grupos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e aqueles que adoram a besta, sua imagem e recebem sua marca. Igreja e Estado se unirão para obrigar todos a receberem a marca da besta. Porém, o povo de Deus não a receberá. O profeta viu em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Apocalipse 15, verso 2.